Que a paz e a graça da parte de Deus e de Jesus Cristo repouse sobre cada um de vós, ouvintes da palavra de Deus. Meus amados, eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 14, que diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E dentro do conceito do que lemos nesta mensagem contextualizada, neste compêndio abordado, temos inserido a ele uma das mais profundas revelações que Deus poderia entregar ao homem comum. A Bíblia nos fala no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, e no versículo 14, que Moisés levantou a serpente no deserto, e que da mesma forma o Filho do Homem seja levantado. Observemos que aqui existem duas relações, o qual estaremos abordando no decorrer de nossa analogia bíblica. Moisés foi um homem escolhido por Deus do meio de uma raça de escravos egípcios, separado para ser profeta, recebeu de Deus o ofício sagrado, as tábuas da lei, contendo o decálogo, recebeu ainda o legado para a operação de milagres na terra do Egito. Foi ele, Moisés, o maior vulto do Antigo Testamento. Deus o usou para formar de uma raça de escravos egípcios em uma nação agressiva e poderosa, aqueles que viviam sob o violento jugo de Faraó, em total condição subhumana, agora transformados em uma nação agressiva, poderosa e que alterou completamente o curso da humanidade. Apesar de se criar no Egito o foco da idolatria, sabemos que ele era cercado de toda a natureza de adoração a ídolos, mas isso não o impediu de edificar a nação de Israel na rocha firme e nos ensinamentos sagrados. Ensinou o povo a cultuar ao único Deus, o Deus Jeová. Observemos ainda que ele queimou o bezerro de ouro, reduzindo-o a pó, e ainda espalhou as cinzas nas águas do rio e obrigou o povo a beber. Moisés falou com Deus quase que face a face, cujo seu rosto resplandecia como o sol na sua força, pela excelência da glória manifestada de Deus na sua face. Assim o viram quando descia o Sinai. Olhe só que maravilha de revelação que Deus entregou a Moisés diante de toda a sua trajetória ministerial. Moisés hoje é lembrado como libertador, legislador hebreu, estadista, libertador, historiador, poeta e moralista. Sabemos que sem olvidar de seu vernáculo e de seus ofícios de origem, ele viveu uma gama de experiências em série com Deus, e ainda sem correr no ato pedante da ostentação, ele foi expositor do maior auditório em massa de todas as épocas. Olha só que maravilha de revelação como esta. Um homem que outrora veio de uma raça de escravos egípcios. Parece até que eu posso ver dentro desta analogia os bastidores da Bíblia se abrindo e mostrando o cenário de um cesto de junco que descia agredido pelas forças violentas das corredeiras do Nilo, ameaçado e confinado à morte,
se não fosse pela espada de Faraó, seria engolido pelas águas do Nilo. Mas também não podemos nos esquecer que os olhos de Deus, em momento algum, se desviou de Moisés, se desviou do cesto em que estava aquela criança recém-nascida, porque os olhos de Deus acompanham aquele que estão sob a promessa. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Sabemos que Deus tem ali uma promessa que diz que Ele nos chamou desde o ventre e ainda desde a entranha de nossa mãe. Ele nos escolheu, colocou a nossa boca como uma espada afiada e nos guardou como uma flecha em seu alforje. Lá estava Moisés vencendo a fúria de Faraó e a fúria do Nilo, porque ele tinha um chamado, mesmo no meio das fortes e agressivas ondas, no meio da forte e violenta agressividade de Faraó, ele, ainda com poucos dias de idade, já foi chamado para ser um vencedor. Quando Jesus ressaltou no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, e o versículos de número 10 a versículos de número 12, quando Jesus citou que tem de vós o bom ânimo e a alegria e o regozijo quando passardes por várias provações, porque aqueles que se levantarem contra vós, intentando todo mal, saibais que primeiro aqueles que foram perseguidos antes de vós também foram profetas. Observemos que a palavra de Deus, ela sempre nos alcançará, ela sempre estará conosco, porque como disse ele a Jeremias, no capítulo de número 1 e o versículo de número 11 e 12, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Agora observemos que o vento da provação, ele tem que passar pela nossa vida, porque o papel jamais subirá do chão, jamais levantará voo se o vento não assoprar nele. Sabemos que os maiores cânticos e poesias, como disse o saudoso Paulo Leivas Macalão, foram escritos no meio da tribulação, e aqueles que passam por provas, por perseguições, são porque tem o chamado de Deus, aquele que nos escolheu desde o ventre de nossa mãe.